Hoje estamos começando no programa Eu e Elas e vou falar histórias incríveis de mulheres que entenderam que dentro delas existia uma força, mas uma força que nem elas mesmas sabiam. E hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial, que é a Sandra Amara. E vou fazer para ela perguntas maravilhosas. Se apresenta, Sandra Amara. Boa noite, tudo bom, Tia Jô? Estou aqui participando desse programa, o primeiro programa da Tia Jô, Eu e Elas. E eu gostaria de... Vou responder suas perguntas, né? Vamos lá, vamos começar. Que legal! Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com você, Sandra Amara. Eu conheço parte da sua história, mas de verdade só quem vive é que tem essa emoção, né? De falar pro público, né? Isso aí. O que realmente sentiu ou passou. Então, pra gente começar, eu quero que você me conte um pouquinho o que é pra você a maternidade. Olha, a maternidade para mim tem duas funções muito grandes. Eu não sou mãe biológica dos meus filhos. Os meus filhos, eles foram um presente dado por Deus, porque eu engravidei 2 vezes, devido ao meu casamento não ser uma coisa muito fácil, eu sofri alguns problemas muito sérios de agressão e eu perdi as crianças. Mas eu ganhei dois anjos maravilhosos que hoje fazem parte da minha vida. O primeiro era filho biológico do meu ex-marido e com 8 meses eu criei ele. Ele veio para minha casa por motivos, né, que a mãe dele não pôde criar. E hoje ele tem 30 anos, é um homem maravilhoso. É casado com a minha nora linda e eu tenho 3 netos. Um de 13, outro de 10 e um de 7 meses. E são a razão do meu viver, né? E o outro foi o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele é meu sobrinho biológico, filho do meu irmão, mas meu irmão teve alguns problemas na vida dele. E o Marco Antônio veio morar comigo com 2 meses. Hoje tem 23 anos, não é casado, mora comigo. E são duas coisas maravilhosas da minha vida. Então eu quero falar com as mulheres que não são mãe biológica, que não precisa ser mãe biológica para amar alguém. Hoje meus filhos me amam, me tratam como mãe, e eu, para mim, superiormente eles são meus filhos, tá? Eles sabem da verdade desde pequeno. Maravilhosa. Com 5 anos eu comecei a dizer que eu era mãe do coração, mas que existia uma mãe biológica. Por quê? Porque honrar pai e mãe é em primeiro lugar. Se eles não honrassem ou tentassem entender a história deles pela mãe biológica e perdoassem qualquer coisa que eles achassem que era errado, nunca eles iam me amar verdadeiramente. Então assim eu ensinei. Eu não escondi a verdade e hoje são meus filhos, eu estou muito bem. A maternidade para mim é uma bênção. Que história incrível. Eu já passei também por alguns momentos em que algumas mães chegaram para mim e disseram para mim que iam abortar os seus filhos. E por eu ter uma história de ser mãe, né? Eu nasci para ser mãe. E por ter tido os meus filhos, né? Eu tive 5 filhos, o primeiro Gabriel, que está vivo. Depois eu tive a Jéssica, a Maria Aparecida e o Samuel, que hoje se encontram com Deus. Deus está tomando conta para mim. E depois eu tive a Nicole. Então a maternidade é algo na minha vida muito importante, ao qual eu dou um valor muito grande e eu sou totalmente contra o aborto. Então eu quero te parabenizar por essa mãe incrível que você é e até por você ter sido verdadeira, porque eu mesmo, os pais dos meus filhos, não tendo criado os meus filhos, um Danone que os meus filhos tomavam, eu dizia que o papai tinha comprado. Então eu falo isso também muito para as mães que estão em casa. Se você tem problema com o seu marido, a criança não tem culpa. Sim. Então não crie o seu filho para que ele tenha sentimentos ruins pelo pai. Deixe ele ser pai, independente das falhas que ele tenha. Porque no futuro, a própria criança ela vai perceber quem é. E aí ela vai ter que fazer a escolha. Então, assim, parabéns
pelo seu ato. Mas, Sandra Mara, vamos para um outro fato que você falou que foi super importante. A gente aqui fala muito sobre as minhas histórias de violência doméstica e psicológica, né? Você disse que os seus filhos, um dos seus filhos, ele é fruto de uma traição. Porque ele não é filho seu. Ele veio para você através de uma mãe. Não. Esse filho, ele veio para você, você estava casada com o pai dele? Conta pra gente, como é essa história? Não, ele não é fruto de traição. Eu casei com meu... Casei não, que eu fui morar junto com o meu marido, o pai do Gabriel, em 3 meses. E ele tinha se separado da mãe do Gabriel, com a mãe do Gabriel com 4 meses. Então, ele não foi fruto de uma traição. Eu que casei durante a gestação dele, porque ele não tinha uma ligação forte com a mãe do Gabriel. Então, quando ela se viu sozinha, né, eu tinha uma estrutura, e ela se viu sozinha, tendo que trabalhar, deixar ele com os priminhos pequenos, aí sim, ela deixou na minha casa, com o pai, né? Deixou comigo. Primeiro porque ela confiava muito em mim, porque eu vivia a maternidade. E segundo, pela necessidade de ter que trabalhar, né? Sim. Então ela deixou ele comigo por causa disso. Simplesmente por causa disso. Não é porque ela não queria ser mãe. Sim, porque ela tinha que trabalhar. E aí acabou que ele foi ficando, e eu criei o Gabriel, porque ela casou de novo e teve 3 crianças. Que incrível, isso é bem bacana, porque muitas pessoas hoje vai tirar aquela visão da madrasta, né? Que na realidade você foi e é uma mãezona pro Gabriel. Parabéns por você ser essa mulher que você é. Mas, Sandra Mara, momentos da sua vida, você diz que passou por algumas situações, até você comentou sobre a violência. Conta pra mim, o que você passou com esse homem com relação à violência doméstica e o que te faz hoje você ser essa mulher forte que você é, independente das coisas que você já passou? Primeiro, eu queria alertar as mulheres, principalmente evangélicas, que por mais que você venha de um berço evangélico, que foi quando eu casei, fui morar com o meu marido, com o meu ex-marido, evangélica, só que com um homem que não era evangélico. Então, ele conhecia o mundo e eu não conhecia nada. Porque quem é criado no mundo evangélico só conhece pizzaria, cinema e dá uma voltinha, né? Então, a gente não conhece o mundo. Quando eu casei com meu ex-marido, o que aconteceu? Eu não conhecia nada. E eu casei para não descasar. Assim que o evangélico ensina. Isso é um dos maiores erros que eu acho como evangélico. Nós casamos no evangelho para não descasar, desde o momento que o nosso marido fosse temente a Deus. E isso eu não tive como instrução. Eu achei que eu tinha que ficar num casamento porque desse e viesse. Tinha que salvar aquele casamento. Eu não vou falar nem que seja temente a Deus. Eu vou já falar a parte que eu digo sempre para todas as mulheres evangélicas. Jesus não bateu na igreja. Jesus não machucou a igreja. E se somos uma só carne, por que machucar a carne dela, né? Isso aí. E eu não tive essa instrução. Então, a instrução que eu tive na época do pastor é que eu tinha que acreditar no milagre. Ele ia mudar. Então, eu sofri várias violências. Muitas das piores, eu sofri física, mas a pior para mim foi a psicológica, de eu acreditar num mito, né? Porque eu desejei ser feia, porque ele dizia que eu apanhava porque os outros me olhavam que eu era muito bonita, então era melhor ser feia. Então eu desejei, eu não cuidava mais de cabelo, não cuidava mais de nada, que era melhor ser feia. Porque aí eu teria um bom marido que não me fizesse maldade e eu conseguiria criar meus filhos. E outra coisa, eu queria falar para a família de uma mulher. Quando a gente não tem família, minha mãe morreu e meu pai morreu. Eu fiquei sem família do passado. Eu tinha só 2 irmãos. Quando a gente não tem meus 2 irmãos, um tem problemas e o outro não me segurou. Quando a gente não tem família,
O homem que está com a gente se sente no poder de único. E quando você tem família, ele sabe que ele pode tocar, mas ele vai ter que responder pelo que fez. Então eu quero alertar uma mulher que esteja sofrendo qualquer tipo de violência. E se você for uma família dela, que for uma prima distante, você encosta nessa mulher. Porque ao encostar nela, ao se aproximar dela, esse homem perde o poder. Ele sabe que ele vai ter que prestar conta a alguém. Rede de apoio, né, Sandra Isso Mara? aí. Eu costumo dizer que quem tem a rede de apoio nunca está sozinho, né? Você é a minha rede de apoio e eu nunca perdi esse laço com você. Todas as vezes que eu passo por qualquer coisa da minha vida, o primeiro telefone que eu toco é o seu e você de imediato vem até mim. Me diz uma coisa, quem é a Tia Jô para você, Sandra Mara? Ó, a Tia Jô, para mim, é uma pessoa... Primeiro que eu quero esclarecer, Tia Jô não é contra homem. Tia Jô é a favor da família. Se o homem é uma pessoa que ama a família, Tia Jô é a favor da família. Tia Jô, para mim, hoje, é uma pessoa de superação. Ela passou por vários momentos na vida, ela se superou assim, sem ter nem... ter a gente como rede de apoio, mas sem ter nem noção de como ela ia superar, só que ela não tem medo de encarar os obstáculos. Então, Tia Jô, para mim, de exemplo, para uma outra mulher, é que nós não temos que ter medo de encarar um obstáculo. Por pior que ele seja, ele vai ter solução. A solução não é ficar naquele ali. E é isso que eu aprendi, foi assim que eu saí do meu problema de feminicídio. Eu lembro muito bem uma vez, né, a gente trabalhando junto, né, e você sempre muito para baixo quando eu te conheci e realmente falando que era feia e queria ser feia. E eu já olhava para você e eu vi o quão grande você era e o quão bonita você era, né? E eu lembro que a gente fez uma venda junta, que a gente trabalhava como corretora de imóveis, e eu falei, hoje você vai lá e vai fazer os seus dentes. E você não queria, de jeito nenhum. E eu fui lá e paguei, te levei, você fez os dentes, e quando você olhou no espelho, você começou de novo a encontrar a mulher que estava aí dentro de você, né? Porque eu falo todos os dias, a rede de apoio não é só na hora do momento de socorro, é você olhar dentro do olho da pessoa e você sentir que ela está precisando verdadeiramente daquele abraço, daquele carinho, daquele afago, né? E eu, quando olhei para Sandra Mara, eu vi um mulherão, uma mulher bonita, uma mulher forte, uma mulher guerreira. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. A beleza dessa mulher tá aí. E às vezes as mulheres estão, né, a maioria delas, querendo competir com a gente, Sandra Mara. Quando na realidade não existe competição. Existe uma dar a mão à outra e dizer, vem cá, vambora comigo. Cara, eu vou te ajudar. Você é grande demais, você é forte, você é bonita. E quando você se olhou no espelho de novo, que você se descobriu essa mulher, você se abriu até pro amor. Foi realmente aconteceu isso. Primeiro foi esse fato de você ter feito, mas antes disso, você me encontrou quando eu já tinha saído do casamento. Antes disso, eu tive uma nora, que por uma ordem divina, ela precisou morar comigo. E ela me botava todo dia de frente ao espelho. Sogra, você é bonita, sai daqui. Sogra, você é forte. É você que mantém isso tudo aqui. Você é capaz. Eu não tinha mais essa sensação. E olha, gente, eu tenho instrução. Eu sou formada em várias profissões. Eu tenho capacidade muito grande de fazer a venda, ou sou da área da venda. E eu não achava capaz. Eu era capaz de pegar aquilo tudo que eu sabia e botar ali no ciclo vicioso. Mas eu não tinha capacidade de não estar no ciclo vicioso. Então eu agradeço muito a minha nora, que o nome dela é Marcele, e ela sempre me apoiou, entendeu? E ela que saiu. Depois disso, aí de novo a gente se conhecemos e você fez isso para mim. Depois desse dia, teve três fatos muito fortes. Uma, minha nora com o espelho.
outra você com dente, e outro foi o dia que você me botou para andar na rua. Eu nunca mais tinha andado na rua. Eu me tremia todo, porque meu ex-marido não deixava eu andar sozinho. Eu tinha que andar com ele. Eu não sabia nem mais andar na rua. Então, foram 3 fatos. 3 mulheres, 2 mulheres importantes que me fez hoje voltar ao normal. Então, eu queria dizer que, em vez de uma mulher competir com a outra, por que não ajudar a outra, né? Sim. Porque eu posso ser a mulher mais linda, mas eu acho que cada mulher tem sua beleza. Entendeu? Cada homem tem seu estilo. Sim. Então, nunca ninguém vai competir. Eu digo que se uma mulher... Se nós fôssemos unidos, que diriam os homens não iam ter essa farinha de não. Não. Porque eles não iam dar conta da união da mulher. Da força que nós temos. A mulher tem muita força. Mas, infelizmente, eles voam pela brecha, né? Que é a competição, né? Mas, enfim, eu acho que a tia Jo, ela está fazendo um trabalho excelente, porque do jeito que salvou a minha vida, do jeito que se dispõe a salvar a vida das pessoas, é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, ela quer que a gente seja feliz. Como ela também acredita na felicidade 24 horas. De verdade. E assim, o fato de tudo que eu passei e eu acreditar no amor, na felicidade, na reconstrução, entender que vocês são muito fortes, que existe sonhos dentro de vocês que realmente vai acontecer, muito mais do que vocês pensam ou imaginam, porque os planos não são nossos. Os planos é de Deus, da espiritualidade, da fé de cada um. Eu falo isso todos os dias. Mas o sonho é nosso. E a gente tem que sonhar todos os dias e cada vez mais. Até porque dentro de você, Sandra Mara, tem uma menina. E essa menina, ela acorda todos os dias. E ela acorda com vontade de vencer. Ela acorda com a certeza de que ela vai ser feliz. E ela acorda com a certeza de que o dia de ontem serviu de exemplo para ela ser uma pessoa melhor hoje. Então eu quero te parabenizar pela mulher gigante que você é. E muito feliz em ser sua amiga. Eu também quero te parabenizar. Quero dizer que você está no caminho certo. Você tem que ter um centro de recuperação de mulheres. Meu sonho. Entendeu? Porque você ama a família. Família. Você não é contra homem, você é contra a favor do homem que ama a sua família. Verdade. E eu acredito muito em outra coisa. Eu me casei de novo. Eu hoje moro com uma pessoa, eu estou passando por alguns problemas e você é a favor da família. Então, eu quero dizer para você que você é uma pessoa iluminada quando se fala de família, tá? E agradeço de você ter entrado na minha vida, espero que você crie seu centro de recuperação, que você possa dar o mínimo de apoio para as mulheres se desabrochar do jeito que eu também saí desse ciclo vicioso que a gente entra quando a gente pega uma pessoa que quer fazer algo. Agora, eu tenho uma coisa a dizer. Esse meu marido, meu ex-marido, foi uma pessoa que me machucou muito como mulher, mas é um excelente pai. Então, eu queria te falar que o que você falou, que a gente não pode misturar o relacionamento de pais e homem e mulher, é verdade. Os meus filhos amam o pai deles e ele é excelente pai. Verdade. O que aconteceu entre eu e ele foi coisa de marido e mulher. Não foi coisa de pai e filho, entendeu? E hoje ele é muito presente na vida dos meus filhos. Hoje nós se damos muito bem, eu perdoei ele, entendeu? E eu creio que a vida seguiu. E o perdoar não é para a pessoa, né? Eu falo que o perdão é dado para quem não merece, Sim. né? É perdoar para nós mesmos, para nossa vida caminhar, e deixa a pessoa que o próprio destino vai fazer com que tudo se encaixe e ele reconheça o que ele fez. É dessa forma que eu penso. Mas existe uma coisa, Sandra Mara, que muitas pessoas não sabem. A nossa amizade foi além de tudo. Hoje você é uma mulher que é coordenadora dos meus cursos. Hoje você, quando começa a conversar com as meninas e mulheres, você também faz esse filtro que eu faço. E elas começam a desabafar com você e contar para você as coisas que estão passando. Então,
o mundo, né? Deus, o universo, ele é tão incrível que hoje você já não sente mais dor. Não. Porque você vê que as pessoas têm tantas coisas passando que você já passou, ou que não é nem perto do que você passa, que aí você entende que a dor dela é tão grande que aí você fala assim, não, peraí, eu vou cuidar da dor dela, eu vou cuidar da dor dela, eu vou cuidar da dor dela. Aí você vem aqui, ó, tia Jô, vamos cuidar da dor dela? A gente fica cheia. E aí a gente entende que quem cuida da nossa dor é aquele cara lá de cima, é o Sim, nosso Criador, com é certeza. Jesus Cristo. E a gente entende, amiga, que a gente não tem problema. Sim. Porque os nossos problemas a gente já entregou na mão de quem pode verdadeiramente cuidar, de quem pode resolver. Sim. Eu e você vivemos todos os dias pela fé, porque a gente entende que a nossa missão aqui no mundo é muito maior do que as pessoas pensam e imaginam. Então, que Deus continue todos os dias nos enchendo, porque a gente transborda de amor, a gente transborda do Espírito Santo, que a gente Sim. sabe que é o nosso Consolador, que é quem está dentro da gente, que está todos os dias cuidando de nós, para que a gente fique muito forte e que a gente possa cada vez abraçar mais mulheres, porque a nossa missão verdadeiramente é um exército de mulheres curadas para curar. Sim. Então, o Tia Jô com elas nada mais é do que isso. É cura. E da mesma forma que você se cura todos os dias, eu me curo todos os dias e a gente vai sair por esse mundo afora cuidando de outros. Sim, é o meu desejo. Eu quero ensinar elas a sair do círculo vicioso. Como é para você quando você faz inscrição do curso Tia Jô? Para mim é uma satisfação, porque primeiro eu sei que dali elas vão aprender uma profissão onde elas vão se sentir capazes de ganhar o dinheiro delas. É um curso de 5 horas com professoras maravilhosas, super treinadas para fazer em 5 horas elas entender que elas podem financeiramente se manter com pouco. E aí eu sei que depois que começar esse início, elas vão deslanchar, porque dali elas começam. Então, vários relatos. Então, eu faço inscrição, eu coloco em tudo quanto é lugar para fazer, eu boto 160, 120 mulheres no lugar para transformar. Hoje, está lançando o Tia Jô infantil, né? Porque é tanta procura que vem o Tia Jô curso infantil. Eu acho que vai ser um dia mais emocionante ver aquelas meninas que eu tenho o porquê surgiu o Tia Jô infantil? Porque eu tenho uma neta que me acompanha, chamada Sofia, em todos os cursos, com 6 anos. Hoje ela tem 10 anos e ela é transista. Coisa mais linda. E ela aprendeu no Tia Jô com cursos. E o Tia Jô, né, muitas pessoas não sabem, mas é por conta das crianças. Onde eu chego, elas me abraçam, gritam, me beijam. Então, esse curso infantil é realmente um sonho mesmo da gente entender que é da criança, né? Tem que começar. Porque quando ela chegar a 12, 13 aninhos, quando ela já começar... Hoje eu tenho uma profissão, eu sou transista. Hoje eu tenho uma profissão, eu consigo fazer minha unha, né? Já muda a história dessa menina. Ela já começa, desde pequena, a ser capacitada pro grande. Isso aí. E não depende do marido para fazer nada nela. De forma alguma. Ela mesmo sabe fazer. Então não é dinheiro, é fazer e aprender. E hoje tem o Tia Jô infantil também, porque você capacitou, que eu acredito que ela também vem no Eu e Elas, né? Tia Jô e Elas, que seja a professora Rosângela, né? Sim. Que ela é uma pessoa maravilhosa. Minha neta ama ela, ama de paixão. E foi ela que despertou, viu que a minha neta tinha talento. Então, eu acho que a tia Rosângela tem que vir no Tia Jô e Elas. Sim, e o mais incrível, Sandra, é que todas elas foram minhas alunas e hoje elas são minhas professoras. E todas têm história de superação incrível.
incríveis. Eu sou apaixonada perdidamente pela minha equipe. Eu costumo dizer que hoje eu não tenho uma equipe de trabalho, eu tenho uma família. Porque todo mundo vive a dor de todo mundo. E isso que é importante. É você entender que todo mundo está em escalas e a pessoa vai passando por superações na vida e a gente está ali, a rede de apoio. O tempo Isso todo. aí. Sabe? Ninguém larga a mão de ninguém. E a gente veio agora no carro, ela veio falando comigo, olha, tem um lugar que a gente botar o curso, e vamos para lá, vamos para cá. E é sobre isso, é sobre mulheres fortes, mulheres que se descobriram, mulheres que já eram descobertas, mas nem elas mesmas sabiam, né? Você, por exemplo, sempre foi uma mulher independente. Você nunca dependeu do homem financeiramente, como eu também não. Mas emocionalmente a gente conseguiu deixar com que eles abalassem a gente por tempo. Mas chegou um momento que a Marcele deu o gatilho em você de te mostrar o espelho e você enxergou que não tinha muro. Você Não. estava numa grade que só você enxergava, não tinha muro, a porta estava aberta, só faltava você dar um passo e você sair. Parabéns pela sua coragem, Sandra Mara, e que outras mulheres que estejam em casa se espelhem nessa mulher grandiosa que é você. Se precisar de ajuda, Estamos aqui. vamos lá no Instagram, segue Te Ajuda o Povo, que estamos lá, toda a rede de apoio, você terá apoio, você terá curso, você terá tudo, pode falar em silêncio. Se não quiser, não precisa nem falar o nome, só dizer o que você está passando e sentindo, que a gente vai entrar para ajudar. Qual a rede social da Sandra Mara? Da Sandra Mara, não, eu queria dar da Te Ajuda. Então pode ser. @Te Ajuda o Povo. Beijo, meus amores. Com Beijo. elas, hein? Espera que tem mais coisa boa vindo por aí. Tchau.